E aí, pessoal, beleza? E bom, esse vídeo não vai ter tema da cultura oriental, vai ser um pouco sério esse vídeo, né? Eu não vou estar sendo o Otávio Kendi que fala sobre a cultura oriental, que critica outros canais, ou que fala de estereótipos ou preconceitos com a cultura oriental. Eu vou estar sendo o Otávio Henrique. O Otávio que muitos de vocês não conhecem, né? Esse vídeo está sendo um pouco difícil de gravar porque é algo recente, né? É algo que eu tô ciente que depois desse vídeo eu vou ficar muito mal com relação, né? Para aqueles que viram, né, a aba comunidade, viu que eu postei um recado, né, falando que eu perdi a minha gata, né, no dia 31 de março, mas na verdade é 30 e 31, né? Eu vou estar explicando aqui tudo o que aconteceu. Esse vídeo, por mais difícil que seja, eu tô fazendo para alertar vocês que têm animal de estimação, seja cachorro, gato, pássaro, peixe, né? Porque eu sei que tem gente que tem peixe também. E explicar, né, tudo o que aconteceu, como eu falei, e alertar para que o que me aconteceu, a tristeza que eu tô sentindo agora, a dor que eu tô sentindo, é que vocês não passem por mesmo sofrimento, mesma dor, né? A dor da perca, acho que todo mundo vai passar um dia, principalmente quando você tem um animal de estimação ou a sua família, né? E a morte é inevitável. Um dia eu também não vou estar mais aqui, vocês também não vão estar mais aqui, mas o que dói mais é saber que, tipo, você podia ter feito muita coisa no momento que seu ente querido, seu animal de estimação estava sofrendo e você vê gente negligente, gente que não tá nem aí para sua dor, sofrimento, né? Não tem um pingo de compaixão. E principalmente quando se trata de ganância, né? É o caso da Kimi. E, enfim, eu acho que vocês, pelo menos os mais velhos aqui no canal, lembra que eu tenho duas gatas, né? A Kimi, que é a que morreu, que era a mais nova, e a Mia, que é a mais velha e que tá viva, né? Inclusive, é ela que tá mais sofrendo nesse momento, né? Porque ela que ficava 24 horas, assim como eu fico assim com elas, né? 24 horas, mas é a Mia que entendia a Kimi, a Kimi entendia a Mia, né? E ela que tá sofrendo por não entender porque a Kimi não voltou para casa, mas sabia que a Kim estava com algum tipo de problema, né? E, enfim, é um vídeo um pouco pesado, eu sei disso, mas como eu falei, o intuito é meio que alertar vocês, né? De vocês colocarem o seu animal de estimação na mão daqueles que deveriam salvar e não olhar só para o dinheiro, mas sim que a vida daquele ser está acabando e que poderia, pelo menos, de uma certa forma, não curar, mas sim fazer com que o animal não sofra o estresse de deslocamento, o estresse de ficar fazendo exames para ver o que tem nos momentos finais e, enfim, coisas que aconteceram que eu vou estar falando nesse vídeo, né? Espero que vocês entendam, né, que aconteceu é algo grave e que espero que do fundo do meu coração não aconteça com ninguém, né?
A não ser com aqueles que realmente negaram a ajudar a minha gata. Espero que no fundo do meu coração aconteça pior com eles, sinceramente. Porque o que foi feito não se faz com o animal, não se faz com o humano, independente se é uma pessoa com status ou sem status, com condição financeira que pode pagar 1.000 tratamentos, ou para aqueles que realmente estão passando por dificuldades financeiras, o que é o meu caso, né? Muitos de vocês provavelmente vê que eu sou japonês e tem aquele olhar estereotipado de que só porque eu sou japonês eu tenho uma boa vida, eu tenho coisas boas, e não é bem assim, né? Uma coisa que eu nunca falei aqui no meu canal é o quanto de dificuldade financeira que eu já passei, né? Minha família já passou e está passando no exato momento, e ter acontecido justamente isso da Kimi é o que mais está abalando a gente, porque é um momento que a gente viu o quanto as pessoas são gananciosas, não tem compaixão algum, independente se é animal ou não, né? E, enfim, não sei nem o que falar, mas como eu falei, esse vídeo talvez vai ser um pouco grande, um pouco sem roteiros, por mais que eu fiz um roteiro, mas é só para eu não me perder, né, nas falas, porque por mais que é algo recente, é algo que tá um pouco bagunçado ainda na minha cabeça, né? Eu tô tentando botar tudo em ordem, e como eu sempre falei, eu não posso parar o meu canal por eu estar triste, estar machucado fisicamente ou emocionalmente, porque é algo que eu tô levando a sério e levando para frente. Quando eu perdi a minha avó, né, eu não parei de gravar, eu só consegui descansar 3 dias, e no terceiro dia eu já estava gravando aqui. Não tinha, no caso de hoje, eu não tinha roteiro, né? Durante a semana eu fiquei sem ideias, eu comecei a ver minha gata passar mal, eu não consegui pensar em nada, né? Eu também eu não tô conseguindo pensar em nada para fazer vídeo atualmente, principalmente por causa do que aconteceu, né? Então, espero que vocês entendam que provavelmente os vídeos vão começar a atrasar um pouco, mas, como eu falei, eu não vou parar, mas eu vou estar fazendo os vídeos, né? Eu não posso parar, porque eu sei que muitos de vocês gostam, né, do meu conteúdo, muitos acabam até que sentindo, né, acolhido com a minha pessoa, o que me deixa grato com isso. Então é por isso que eu resolvi não parar só para pensar na morte da minha gata, na injustiça que aconteceu, na negligência que aconteceu. Mas é isso. E bom, antes de falar o que aconteceu, né, eu só deixo um questionamento para vocês. Vou deixar a imagem da minha gata, né, da Kimi, e vocês coloquem nos comentários a resposta de vocês. Vocês acham que o estado que a Kimi estava podia ser negligenciada pelas clínicas, pelo veterinário doméstico? O que vocês acham? Porque a foto que vocês estão vendo nesse exato momento, é o jeito que ela ficou de uma hora para outra. E, enfim, eu não acho que seja caso para negligenciar
quando está nessa condição, né? Mas, enfim. Para começar, pessoal, eu quero falar que, tipo, o que a Kim teve, a gente não soube identificar. Eu e minha mãe não soubemos identificar o problema, porque a, a Kim sempre foi a mais doente, né? Teve mais problemas de saúde. Uns 5 anos atrás, eu acho, 5 ou 3 anos atrás, agora eu não lembro o exato momento, a Kim pegou gripe felina, que quase matou ela, mas a gente conseguiu curar ela, né? De uns anos para frente, a Kim teve piometra, né, que é uma inflamação no útero quando não castra. A gente tinha medo de perder ela, porque ela já era uma gata um pouco de idade e também ela estava muito gordinha na época, né? E pelo que eu andei pesquisando, né, Frajola, que é a raça dela, tem tendência a ficar um pouco mais gordo, né? E quando ela castrou, ela literalmente ficou muito mais gorda do que já estava, né? E, enfim, ela nunca teve problema, pelo menos aparente, né? O único problema que ela tinha era de locomoção, né? Tipo, ela não conseguia mais subir em alguns lugares porque ela não conseguia dar um pulo alto, né? Fora que ela também tinha problema na coluna por causa disso, mas a gente sempre tentou fazer ela emagrecer, né? Só que o problema de fazer emagrecer é que eu tenho duas gatas. Se uma tenta emagrecer, né, o que a gente não conseguiu, porque ela só engordava, a outra emagrecia. E quando a outra emagrecia, a outra ficava gordo de novo. Então, assim, não tinha como a gente conseguir fazer uma emagrecer sem a outra ficar magra, sendo que já era magra, né? Então, assim, a gente sempre teve essa dificuldade, né, de fazer uma emagrecer e a outra manter, porque elas comiam junto praticamente, né? E, enfim, de umas semanas para cá, eu não percebi nada, né? Quem percebeu foi a minha mãe. E eu acho que até um erro meu, porque talvez eu tenha não prestado atenção, mas eu fico 24 horas aqui com as gatas, né? Porque eu não tenho um trabalho convencional, eu trabalho aqui no YouTube. Eu não percebi em nenhum momento que minha gata começou a mudar, né, o comportamento da alimentação. Quem percebeu foi a minha mãe, né? Que ela estava emagrecendo, a gente de começo achou que era normal, porque a minha mãe tinha trocado a ração das gatas, e era uma ração que a Kimi não gostava, porque quando ela não gostava, ela não comia, né? E ela só comia praticamente o sachê, que é o patezinho delas, né? E a Kim estava fazendo isso, então a gente não prestou atenção nesse sinal, né? E ela começou a emagrecer, e a única coisa que eu posso falar aqui, eu notei, mas aí eu já não sei se eram sintomas ou não, é que a Kim começou a ficar um pouco mais dorminhoca, né? Enquanto a minha andava para lá, para cá, a Kim sempre parava em algum lugar e dormia, né? Só que eu comecei a ver que isso começou a ficar um pouco frequente. E, enfim, de repente, minha gata, a Kimi, parou de comer. Parou de comer, tomar água. E a minha mãe começou a achar estranho, né? A gente pensou, eu pelo menos pensei que era problema de depressão, porque a minha gata, a Kimi, ela sempre ficou assim depois que minha avó morreu, mas era de períodos, né? Eu pensei que era um período de depressão, né?
Mas no final minha mãe suspeitou que era algo relacionado à boca, porque quando ela sentia fome, ela chegava perto da comida, mas ficava só fazendo esse movimento, né? E saía. E quando ela comia bem pouco, quando tomava água, bem pouco. Gato, pessoal, não pode ficar sem comer, sem tomar água por mais de 48 horas ou 24 horas, se não me engano, porque dá problema nos rins ou no fígado, no caso, se for gordo, né? E um gato começa falhar tudo, né? Se não come, se não toma água, e fora a desidratação, né? E minha mãe começou a ver que minha gata não estava mais tomando água, mas assim, ela sempre movimentava, né? Quando ela não dormia, ela vinha do nosso lado, pedia carinho e a gente dava. Só que como ela começou a ficar muito mais quieta, mesmo começou a suspeitar, a gente entrou em contato com um veterinário que era de nossa confiança, era, né? Mas depois do que ele mudou a forma dele tratar a gente, principalmente os nossos animais, a gente começou a perder. Na verdade, a gente perdeu a confiança em chamar ele e o parceiro dele, que é o que estava cuidando da Kim, né? Mais pra frente vocês vão entender o porquê, né? E é triste de ver o que aconteceu, porque a gente não sabia, né, o que realmente estava acontecendo. A gente só ficou naquilo, né, do tipo, pensar só, né, pensar, falar se não era tal coisa, até chamar o veterinário doméstico. E falando sobre o veterinário doméstico, pessoal, o que era da nossa confiança cuidou da Kimi quando ela ficou com piometra, cuidou da Mia quando ela também ficou com piometra e cuidou da Mila, que também foi o outro animal da família que morreu por negligência, praticamente, da parte desse veterinário. E, enfim, por que eu falo que foi negligência da parte dele, que a Kimi e a Mila morreu? A Mila, para quem não sabe, era a cachorrinha da minha prima, uma labradora, que constantemente vivia aparecendo aqui no canal, né, nos vlogs, e simplesmente quando ele vinha atender, ele estava vindo atender a domiciliar porque ele não tinha uma clínica fixa, ele não tinha uma clínica dele. Quando ele passou a ter, ele meio que começou a descuidar dos outros pacientes ou de vários pacientes, como foi o nosso caso, né? Ele só vinha pro básico, só falava com a gente o básico, mas em nenhum momento instruía que era algo sério. Ele só falava, caso piore, leva no pronto-socorro. Mas ele nunca mais veio para ver a Mia, a Kimi, a Mila, né? E quanto mais precisou dele com a Mila, ele não veio. E infelizmente a Mila faleceu, né? É, era câncer que se espalhou porque ele deu uma vitamina, porque a Mila, quando teve a piometra, começou a cair a vitamina, a imunidade, e ele falou que se ela realmente tiver com uma suspeita de câncer, de algum tumor, essa vitamina, o efeito colateral era da metástase. Infelizmente, a Mila teve câncer e se espalhou, né? E quanto mais precisou dele, ele não apareceu. Ele me perguntou sobre a Mila mais, sumiu. E foi isso que aconteceu com a Kimi.
A Kimi, basicamente, ele só falou que estava ocupado, igual falou com a minha tia, minha prima, e que ele, no nosso caso, ia mandar alguém de confiança. Esse alguém que basicamente não sabia tirar sangue e também não sabia colocar na veia, né? Uma coisa simples e básica que todo veterinário e médico deveria saber, independente se o paciente é gordo ou magro, negro, branco, porque é uma coisa básica da medicina. O cara não sabia nem isso, né? Ele só sabia dar soro na pele, porque animal é diferente do ser humano. Se consegue não amenizar, mas hidratar essas coisas, eles colocam na pele, né? Tipo, fura a pele e joga o remédio, o que for para hidratar e curar os sintomas. Mas quando é algo mais sério, é que nem humano, vai na veia, né? E o que vocês têm que tomar cuidado, pessoal? Porque esses médicos, esses veterinários domiciliar, não é sinal de que eles vão resolver os problemas. Eles só vão amenizar, achar que podem ajudar, mas não ajudam. Porque quando você precisa, eles dão a desculpa que eles estão ocupados, que estão longe, que isso, que aquilo, para lavar a mão, né? Quando o animal precisa deles. Então, assim, lamentável a postura e a ética desses que se diziam veterinários, porque para mim, veterinário é igual médico. Tem que prestar ajuda no que for, principalmente para um paciente que está com risco grave de vida, independente se está doente com câncer ou no caso da quimio, né? Que é algo mais do sistema físico, assim, que não envolvia um tumor, né? E, enfim, esse veterinário que veio, ele basicamente isso, falou que poderia ser que a Kim, por não comer e nem tomar água, era problema de rins ou fígado. Fígado porque ela estava gorda e rins porque na idade dela já é uma idade de gato idoso e pode ter problemas crônicos renais que é grave. Já se for fígado, era algo tratável, grave, mas tratável, né? E era só ele só deu uma suspeita, né? E, enfim, ele deu, né, alguma vitamina lá e que no dia que ele veio, deu uma animada na Kimi, só que no dia seguinte a Kimi voltou a cair, né? Voltou a cair, ela ficou um pouco apática, não saía da cama, né, que tem aqui embaixo que vocês não estão vendo. E, enfim. Bom, pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui. Não é nem porque eu me emocionei, mas é que hoje, consequentemente, chegou a minha gata, né, a Kimi. Ela, na verdade, chegou as cinzas dela, né? Eu fui, eu fui pegar, mas, enfim. Como eu falei, só tinha suspeita, né? Na verdade, eu já até perdi um pouco a noção do que eu tava falando, porque eu acabei vendo a pata, né, impressa da minha gata, da Kimi, e eu fiquei um pouco triste em ver as fotos e ver onde a Kimi tá agora, né, que é uma caixinha, uma urna, mas, enfim. Basicamente era só suspeita, e quando eles vieram, esse que se diz veterinário, ele veio no dia seguinte,
Ele deu remédio, mas foi embora. Só que quando ele deu remédio, deu uns 5 minutos, aqui piorou. Minha mãe viu, começou a ver que ela começou a se esconder assim do nada, assim, sabe? Coisa que ela não estava fazendo. E quando ela saiu, né, debaixo da cama, a minha mãe falou que viu ela no chão com a cabeça caída. Quando ela foi mexer na Kimi, ela acordou, só que tava gelada, né? E minha mãe começou a entrar em desespero. Eu Foi a hora que eu comecei a sentir que realmente a Kim tava nos últimos momentos. E minha mãe colocou ela na cama assim, né? E a imagem que vocês já viram, né? Ela ficou o tempo todo naquela posição, começou a fazer xixi na cama. Não sei se devido ao soro, se ela já não estava mais segurando a urina. Minha mãe começou a entrar em desespero, comecei a falar para ela ligar para o veterinário, ao invés de entrar em desespero. Ela ligou, o veterinário falou que no momento não podia ir porque estava em Diadema, que estava um pouco longe. Mas que ele iria assim que conseguisse. Só que isso foi de manhã para tarde. O cara simplesmente demorou 1 hora ou 2 horas para vir. E basicamente aqui estava sem expressão alguma, assim, não estava mais miando, não estava mais mexendo. Quando ele veio na primeira vez, no segundo dia, deu remédio, a gente conseguiu fazer ela comer, mas ela começou a engasgar, assim, sabe? Tipo, dava pra ver que realmente alguma coisa não tava bem mais. E aí foi a hora que ela começou a se esconder, né, no caso. Desculpa se eu me perdendo um pouco na cronologia, porque eu ainda tô muito tentando assemelhar o que aconteceu, né? Por mais que é recente, é algo que faz a gente perder um pouco noção no momento. Enfim, ele veio, basicamente ele falou que ia tirar o sangue, ia dar remédio de novo, né? E ele tirou o sangue e conseguiu dar um remédio na pele. Só que, na verdade, ele não deu na pele, ele achou melhor dar na veia dessa vez, porque ele já tinha dado na pele, né? E como não surtiu efeito, ele preferiu dar na veia direto. Só que aí que tá, pessoal. O que adianta você dar na veia se você é incapaz de achar a veia? Isso indiferente se é uma pessoa ou um animal gordo, magro, com a pele escura, com a pele clara. Se você não consegue achar nessas condições, porque você não sabe o que está fazendo e não sabe a área que está trabalhando. O cara simplesmente ficou meia hora para 2 horas procurando a veia da minha gata. Ele começou a raspar aqui assim do pelo da minha gata. Ele não achou nenhuma pata, não achou na outra, foi para a pata traseira. E em uma dessas horas, não sei se a minha mãe escutou, não cheguei a perguntar para ela, mas eu escutei nitidamente ele falando para a companheira dele, né? A véia dela estourou. E, tipo, não sei se minha mãe ouviu, mas na hora que ele falou isso, ele olhou para minha mãe e falou assim: elas já tiveram pulga? Aí minha mãe falou: não, por quê?
É porque quando o animal tá com pulga, quando a gente vai tirar o sangue, fica vermelho. Lembre da palavra vermelho. E o que ela ficou é vermelho. Provavelmente ela também tá com uma doença da pulga, que é basicamente um parasita que fica na pulga que dá essa doença da pulga. E, enfim, ele, como eu falei, 1 hora, 2 horas, ele não achou. Ele falou, só ele falou, interna ela porque ela já tá sem comer, tá desidratada, não tá, não tá com os batimentos bons, não tá com pulsação boa, melhor internar. Isso depois de 1, 2 horas furando ela, estressando ela, e ele fala isso, em vez de admitir que ele não sabe dar na veia o remédio, a porcaria do remédio. O que não ia fazer diferença alguma, para falar a verdade, porque não era. No final a gente viu que não era o problema que ele sugeriu, né? Enfim, aí a gente começa com as negligências. Na verdade, essa já foi a primeira negligência. Teve mais 4 negligências, se contar, né? Eu fiz a cronologia aqui, eu contei errado, mas enfim. A primeira negligência foi na primeira clínica, né? Que é o Ivetes da Santa Cruz, né? E por que eu falo que foi negligente? Por mais que eles indicaram outras clínicas que poderiam ajudar a gente, eles se negaram por questões financeiras. Como eu falei, a gente, a gente não está em uma condição financeira boa, né? E minha mãe basicamente falou que deu uma opção que ela poderia pagar parcelado, né? Um dia pagar, um dia que a gente estava, pagava uma parte, e no outro dia que quando ela recebesse da empresa dela, onde ela trabalha, ela pagava outra parte. O cara, a recepção, nem sequer falou pra gente ver com o médico. O cara só simplesmente falou assim: eu vou ver com um gerente da clínica e já falo. Enfim, o gerente pensa em dinheiro. Negou, a gente teve que voltar. A gente não tinha como voltar para casa, teve que pedir para minha tia chamar um Uber, né? E aí tá a negligência 3, né? Na segunda, né? Desculpa. A negligência do Uber. E por que eu falo isso? Para quem não sabe, tem Uber Pets, e foi o que a gente pediu, né? Eu acho que pediu, porque não faz sentido o cara ter aceito sabendo que a gente estava com um animal. O cara simplesmente negou que a gente entrasse, ele negou que ia levar a gente, porque ele estava com medo que a minha gata, que estava correndo risco de vida, fizesse xixi no carro dele, no precioso carro dele. E a gente ficou meia hora tentando fazer com que ele levasse a gente. Chegou um momento, pessoal, que tipo, na hora que ele chegou, a gente já tava com urgência, porque o, a gente viu que a gata não tava aguentando. E o cara simplesmente barrou. Minha mãe conseguiu abrir a porta do passageiro de trás, só que era para eu ir na frente, pela minha condição física. O cara simplesmente trancou a porta na nossa casa, só ficou com uma aberta porque minha mãe conseguiu abrir a porta. Minha mãe começou a chorar, implorando para que ele levasse a gente. E nessa hora eu não estava ouvindo nada. Eu estava tentando abrir a porta e não estava entendendo por que a porta não estava abrindo.
E na hora que eu consegui escutar alguma coisa, é o cara falando assim: não vou deixar vocês entrar porque o problema é o xixi, sendo que a gata tava na gaiola. Ela não tava segurando a urina, não tava, mas em um momento, a partir do momento que a gente saiu de casa, ela fez xixi para fora. E na hora que eu vi isso, eu tava segurando a porta, né? E tava puxando assim para tentar abrir. Na hora que eu ouvi isso, fora que eu entrei em indignação. A gente tava com um animal, um ser que não tinha nada a ver, sendo negado, correndo risco de vida. O cara tava simplesmente negando, sabendo que ele tava para levar a gente, porque era o que a gente tinha marcado, Uber Pets, Pet. Na hora que eu vi isso, me deu tanta raiva que eu quase quebrei o vidro do carro, né? Socando, ainda mais porque, como eu uso luva para não machucar a mão, e ele tem umas proteção aqui, eu tava já me preparando assim para quebrar o vidro e chutar a porta do carro. E simplesmente o segurança do, do Ivetes, o único que prestou para ajudar, não sei se foi ele que falou alguma coisa, não sei. Eu sei que na hora minha mãe, ela chorando para mim falou, entra. E na hora eu tava puxando o carro, a porta do carro, né, com raiva já. E eu simplesmente, na hora que ela falou, entra, eu não. Simplesmente eu só dei um berro e falei assim: o que que ele falou? E eu não sei se pelo meu berro, e ele viu que eu fiquei muito irritado. E basicamente, quando ele me viu, ele falou assim: não, eu só tava falando para você ir atrás, porque atrás tem mais espaço. Eu fiquei completamente espremido. E eu simplesmente, na hora que eu já estava irritado por eu ouvir ele negando, e eu vi minha mãe chorando por causa desse incompetente, eu simplesmente eu falei, ah, sei. Aí eu fiquei o tempo todo vendo minha mãe chorar, falando com a minha tia. Teve um momento que minha mãe pediu para eu segurar a caixa, a gaiola, com a minha gata, com a Kimi. Eu sou médium. Para quem é mais antigo aqui no canal sabe que eu tenho mediunidade, sabe que eu sei quando a pessoa tá doente, quando tá nas últimas, e eu senti a energia da minha gata ficando gelada, não só o corpo e a caixa tava ficando gelada, mas por causa do corpo. Mas foi a hora que eu tive certeza que ela ia morrer, não ia aguentar. A gente foi no Animal Pets, né? E aí tá a quarta negligência. A quarta, eu acho. E aí a gente conseguiu entrar, conversar com a médica. Só que o mesmo problema que deu na primeira clínica, por causa do dinheiro, eles negaram. A médica. Uma coisa que eu não posso reclamar é que ela analisou a quimio e foi aí que ela falou: por que que a pata dela, as patas dela estão com esse hematoma, esse roxo, vermelhado? Minha mãe falou: porque o veterinário doméstico não conseguiu achar a veia. Ela falou assim: mas a veia dela tá estourada, né? E simplesmente nessa hora, ela começou a falar de preço, começou a falar que tinha que pagar remédio, começou a falar que tinha que pagar exame, porque o caso da Kimi era grave, e simplesmente minha mãe falou, chegou e deu, como posso dizer, ela deu
falou o jeito que ela podia pagar no momento. Ela falou assim: não, não dá, a gente não aceita isso. Minha mãe falou assim: não tem como falar com o responsável, que o responsável a gente já levou aqui em Amia, nesse lugar, a gente foi atendido mal pelas atendentes, pelos médicos, foram até que razoavelmente bons naquele período, e simplesmente a médica que atendeu naquele dia falou assim: não, a responsável, ela não trabalha de noite, ela trabalha meio período e foi para casa cuidar do filho, mas eu posso tentar ligar para ela. E nesse momento ela saiu da sala e falaram que minha mãe estava sentada assim na cadeira e ela pediu para eu segurar. Na verdade, ela estava segurando a Kim para que não movimentar. A Kim estava impaciente, estava fraca, impaciente, mas impaciente, estava estressada porque tinha um cachorro que estava latindo, tinha um monte, na verdade, tinha um monte de cachorro latindo. E eles não fazem essa separação entre uma sala com cachorro e sala com outros pets, né? Então, assim, estressou mais a Kimi e a Kimi tava impaciente, ela tava fraca, mas impaciente. Ela não tava conseguindo ficar sentada, pessoal. Ela tava com pata tremendo. Tipo, não tinha condição dela ser negligenciada naquele momento. Nesse momento que eu segurei a Kimi, foi a hora que eu já tava chorando, né? Porque eu já tava sentindo que ela não ia sobreviver. E foi a hora que eu não consegui aguentar, porque a, a Kimi, ela, ela tava do meu lado, na minha frente, eu tava assim, né? Pra não deixar ela ir pro lado e ir pro outro. E basicamente a Kimi veio no meu braço e deitou com a cabecinha dela aqui. É uma coisa que ela sempre fazia comigo, seja na cama, seja se eu tivesse sentado no chão ou deitado, né? Ela sempre vinha e deitava a cabeça dela no meu braço. E fora que eu não consegui aguentar. Eu comecei a chorar de desespero, porque foi a hora que eu comecei a ver que ela começou a tossir, engasgar. A respiração dela estava ficando cada vez mais rápido. Tinha hora que ficava lento e eu escutava aquele chiado. E a médica, quando voltou, ela falou que não me deixou. E simplesmente, quando a gente falou que ela estava tossindo, estava ofegante, ela falou assim: ah, isso aí é enjoo. E basicamente, a minha mãe falou: não, eu tenho como pagar, mas não agora, né? Eu posso pagar daqui em tal dia, né? Eu pago hoje uma metade e outra metade eu pago tal dia, quando eu receber, né? Ela falou que não deixou a gente falar com a responsável, porque de acordo com a que deveria ser a veterinária, falou que a responsável pela clínica estava cuidando do filho, tipo, dando essa prioridade dos animais que estão lá, correndo risco de vida, né? E, enfim. E sabe o que ela fez? Ela basicamente falou assim que a gente tinha que assinar um termo que a gente estava negando a internação da minha gata, sendo que é eles que estavam negando, negligenciando a minha gata, a Kimi. E só nisso demorou um tempo muito precioso. Minha mãe se negou a assinar para falar que a gente negligenciou. Porque se a gente negligenciou a internação, por que a gente estava lá? Não era para passear com ela, era para internar. Como que a médica, que deveria ser médica, que carrega o diploma, fala que a gente está negligenciando, sendo que são eles? Ela colocou dinheiro na frente da profissão dela, que deveria salvar vidas.
Se não fosse pela essa demora dessa incompetente, sinceramente, talvez a Kimi tivesse sobrevivido mais um dia, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E a gente voltou para casa. A gente voltou para casa, a gente começou a perder a esperança porque a Kimi já estava em um modo completamente inconsciente, porque ela fechava o olho e não abria mais. Quando abria, você via que tipo ela estava meio aérea. A gente começou a entrar em desespero, minha mãe começou a entrar em desespero, em surto. E a única coisa que eu senti naquele momento, porque assim, a gente não tinha como pagar no momento. E a única coisa que eu senti, além de que minha gata não ia sobreviver, é que alguém ia ajudar. Então foi a hora que eu falei pra minha mãe, a gente tem que ter fé porque alguém vai ajudar. Minha mãe não quis acreditar, porque compreensível pelo momento que a gente estava passando. E ela teve uma ideia de pedir para uma amiga de trabalho que ela já, em alguns momentos, sabendo da falta de dinheiro da gente, ela se propôs a ajudar a gente. E essa amiga, no final, ajudou, né? Talvez ela deve ter ficado com medo, né? Porque não, não foi pouco dinheiro que ela emprestou, é compreensível, mas ela ajudou, né? Se não fosse ela, talvez a gente não tivesse a esperança que a gente teve de ajudar a minha gata a sobreviver. Inclusive, muito obrigado, Zilá, né? Não sei se você vai ver esse vídeo. Você deu esperança que a gente conseguisse cuidar da Kimi. Infelizmente, acho que a senhora já sabe, né, que ela morreu. Não, no caso, você já sabe que ela não sobreviveu porque a gente falou com você, né, no dia. E, na verdade, minha mãe, né? E espero que você entenda o que aconteceu, né? Minha mãe vai te pagar quando ela receber, né? Como ela também já avisou a senhora, né? Mas se não fosse a senhora, a gente não ia ter muita esperança. A gente pensou que a Kimi ia morrer em casa, assim como minha avó morreu em casa, na minha frente, na frente da minha mãe. Quando ela depositou dinheiro, a gente criou esperança e foi para o último veterinário, na última clínica, que é o Zovet, né? E lá a gente conseguiu internar a Kimi. A médica falou que o estado dela era grave, mas que primeiro eles iriam estabilizar a Kim para poder fazer o exame que estava faltando e ver o quão grave estava, né? Só que esse exame era meia-noite. A gente voltou para casa, eram umas 10 horas. E a gente foi para cama umas 11. E minha mãe não dormiu. Eu dormi porque minha mãe ela me deu alguns remédios para eu conseguir dormir, né? Porque eu não tava. Eu tava em um ponto onde a exaustão física e mental começou a me deixar fraco fisicamente. Eu já tava em me cambaleando na rua quando eu me deslocava de um lugar para outro, porque eu já tava fraco, né? Então, é o único momento que minha mãe falou, ó, toma, porque senão você não vai ficar ruim também, né? E para você descansar. Eu acordei com a ligação, a clínica falou que estabilizou a Kimi, ela ficou bem, foi o tempo de fazer o exame, só que durante o exame, no final, não sei se foi durante ou no final do exame, a Kimi teve uma parada cardiorrespiratória.
E assim, ficou inconsciente. Minha mãe não explicou tudo no momento, ela só foi para clínica e eu queria ter ido junto, porque eu sabia que ela não ia, a Kim não ia voltar mais, minha mãe não deixou. E infelizmente, quando minha mãe me mandou mensagem, falou que a Kim morreu, só tava respirando por máquina. E quando a minha mãe voltou, ela falou que a Kim foi embora. E ela falou que a médica mostrou, né, o líquido vermelho que saiu da boca dela, que era um sangue misturado com o líquido do pulmão. Parada cardiorrespiratória é quando o coração para de funcionar e ele bombeia o sangue, e esse sangue acaba vazando porque estoura uma veia e acaba indo pro pulmão. O pulmão acaba jogando tipo um catarro misturado com sangue. E eles falaram que, minha mãe falou que quando deu esse parada cardiorrespiratória, eles fizeram um corte aqui na garganta para ela poder respirar. E eles entubaram ela para até minha mãe chegar. A única coisa que eu não concordo nessa clínica é que quando a minha mãe chegou, minha mãe pediu para desligar, né, porque não adiantava mais fazer alguma coisa, só ia prolongar a dor da Kimi. A única coisa que eu não concordo, mas eu não sei por que isso aconteceu, não sei se é porque foi corrido, eles não doparam a Kimi, e quando desligou o aparelho, minha mãe falou que a Kimi começou a agoniar. Mesmo inconsciente, ela começou a ficar com falta de ar. Minha mãe falou que pediu para eles darem remédio para Kimi dormir enquanto isso. E aí ela morreu. Ela morreu basicamente meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E, e a minha mãe voltou. Eu comecei a entrar em desespero, surto. E, enfim, até agora processando, né, o que aconteceu. Tô muito triste com o que eu vi as pessoas fazendo. Eu acho que se não tivesse demorado tanto como demorou, aqui talvez não sobrevivesse mesmo. Mas, pelo menos, ela seria acolhida, não precisaria passar pelo estresse que passou. Inclusive, esse estresse de ficar tirando, colocando ela da caixa, foi o que deixou talvez ela pior, mais fraca. Tudo isso porque um bando de gente, uns que se dizem médico que salva a vida, não se prontificou em ajudar, depois não se prontificou em saber o que a Kim tinha e os outros negaram. E teve essa questão do Uber, que inclusive eu vou falar mais pra frente, mas enfim, é lamentável como tudo isso aconteceu. Como eu falei, podia não ter salvo, mas a forma como aconteceu, a negligência de todo mundo fez a Kim sofrer. Eu acho que é algo imperdoável, principalmente quando se trata de animal. Animal algum, nem ser humano deveria passar por isso, nem os entes queridos. Saber da negligência, ver a negligência acontecer e ter todo esse estresse. Como eu falei, eu fiquei cansado fisicamente e emocionalmente. Eu fiquei ao ponto de ficar cambaleando na rua e perder noção do que eu estava fazendo. Não sei como, que no momento que eu ouvi o que o Uber falou, o que a
que dizia ser veterinária falou, eu não sei como que eu não perdi o controle. Porque eu tava à beira de perder meu controle e de perder o meu caráter. Eu não sei como eu consegui aguentar, ouvir e ver tudo aquilo sem perder o controle emocional de sair quebrando tudo, e principalmente agir com violência contra essas pessoas, porque era a minha vontade. Só que alguma coisa não deixou. E ainda bem, porque senão ia fazer um estrago. Voltando a falar sobre veterinário domiciliar, pessoal, não confiem nesses que vêm na sua casa, age como se fosse um profissional, porque nem sempre que está atendendo na sua casa, eles vão conseguir resolver os 100% dos problemas. Muitos não vão indicar você ir internar seu pet, seu animal de estimação, que foi o meu caso, né? Em a negligência do que a gente tinha confiança de vir ajudar, não veio, não se prontificou em saber o que ela tinha, se os resultados saíram, inclusive, o resultado não saiu, só saiu o resultado da clínica que a Kim ficou internada e que, como vocês puderam ver, não era nada de rim, fígado, era coração. Óbvio que por ela não comer e não se hidratar, por mais que a gente tava fazendo de tudo para ela comer e se hidratar, não foi o suficiente. E isso acarretou nos rins, no fígado e no coração. Então, pessoal, cuidado com quem vocês deixam o seu animal de estimação. Vejam a clínica. Se vocês estiverem passando por problemas financeiros, antes de levar, saber que o seu animal vai correr risco de vida ou qualquer risco que seja mais leve que for, pergunte se a clínica pode fazer de um jeito que você consiga pagar, mesmo que você pague depois, continue pagando depois, porque com vida não se brinca, independente se é humano, se é animal, não se brinca. Vida alguma deveria ser colocado atrás de dinheiro. Infelizmente, o que aconteceu foi ganância, no meu caso. E é triste de que tudo isso aconteceu por aqueles que carregam um diploma e fizeram um juramento de cuidar de animal inocente, que é mais puro que ser humano, e não fazem porque preferem dinheiro em primeiro lugar. Eu espero do fundo do meu coração que esses que se dizem pessoas que cuidam de vidas animais, espero que elas paguem pelo que fizeram. Espero que essas clínicas entrem em falência, porque nem tudo se resolve com dinheiro. Às vezes, a gente precisa cuidar do que pensar em dinheiro. Pensar que aquela vida poderia ter sido salva, só que não foi no momento de ganância. Tomem cuidado, pessoal. Não confiem nem nesses médicos domiciliares, de humano, de animal, porque eles não têm preparo. Vocês viram, minha gata teve três patas, com veia estourada, justamente por incompetência. E um cara que carrega um diploma. Imagina isso, se fosse um médico, em que acontece, muitas pessoas carregam diploma de médico e não salva a vida, mata a vida. Então, assim, tome cuidado com o que vocês vão deixar a vida, né, nas mãos, porque quem deveria salvar não salva, pensa em dinheiro. Isso para mim não é médico, não é veterinário. Para mim, são pessoas gananciosas que só pensam
em ganhar dinheiro. Dane-se se aquele animal, aquele ser humano que está agonizando, está correndo risco de vida. O importante para eles é ganhar a porcaria do dinheiro que eles não vão levar ao lugar algum quando morrerem. Só vão levar peso na consciência de ter um sangue derramado, mesmo que não foi um sangue derramado, uma vida perdida. Espero do fundo do meu coração que eles paguem pelo que fizeram. Com relação ao Uber algum deve negar a corrida, principalmente quando o animal corre risco de vida, principalmente se ele é da categoria pet. Ele não pode negar só porque o animal está fazendo xixi, se está doente, correndo risco de vida. Pode sim negar quando o animal está ferido e ele está arredio. Aí sim pode negar. Mas a minha gata não estava arredia, não estava fazendo nada violento. Ela, pelo contrário, estava muito fraca. Ele não podia ter negado isso, essa ajuda, só porque estava com medo do xixi manchar o carro dele, o precioso carro dele. Sinceramente, espero que esse carro, esse Uber, no caso, o carro desse Uber quebre com ele. Para não falar para ele sofrer um acidente, né? Porque, enfim, tão raiva que eu tô pela decisão dele. Se não fosse por ele também, talvez a minha gata tivesse uma hora a mais com vida, mesmo que no final seja ela perder a vida dela. Mas infelizmente ele só pensou no carro. Outro ganancioso. Enfim, basicamente o que aconteceu foi isso nesse dia. Só para vocês entenderem, pessoal, sobre a Kimi e a Mia. Para aqueles que são mais antigos, sabem a personalidade de cada uma. Mas para aqueles que são novos e estão chegando agora, ou chegaram agora, eu tenho duas gatas. A Kimi, que é a que morreu, que era a mais nova, e a Mia, que é a mais velha. A Mia, ela passou por maus tratos. Ela não gosta muito de homem, porque provavelmente foi homem que maltratou ela. Ela só gosta de homens da minha família, praticamente. E ela sempre é desconfiada com qualquer pessoa de fora. Ela sai correndo porque ela tem medo de ser alguém desconhecido que vai maltratar ela. Então, todas as vezes que ela se aproxima de alguém e ela sente que é alguém que vai dar um risco para ela, ela fica brava, ela rosna, às vezes chega a bater. Mas quando ela gosta, ela gosta. Ela dá um carinho como qualquer outro animal daria carinho quando gosta. A Kimi, a personalidade dela é amável. Ela gostava de qualquer um, independente se era pessoa ruim. Ela estava lá pedindo carinho para essa pessoa. Ela gostava de ficar muito com a Mia. Eu tenho fotos da Kimi abraçando a Mia dormindo. Depois a Mia acordava, batia nela, mas enfim, era um momento fofo, mas são momentos que eu deixei registrado, assim, sabe? Da Kimi e da Mia. Eu sou médico, como eu falei, né? Eu entendo sobre a espiritualidade. Eu sei que provavelmente você que está me assistindo não deve acreditar no lado espiritual, você acredita na sua versão, mas para mim a vida não acaba depois do físico. Tem um pós-vida física, que é um mundo espiritual, onde as pessoas se reúnem e cuidam de quem está chegando, de quem está vindo para o mundo físico,
né? E aqueles que estão cuidando, mesmo que à distância, daqueles que estão no mundo físico, os mentores espirituais. Mesmo tendo essa compreensão, sabendo da minha mediunidade e do que eu poderia ter feito para amenizar a dor da minha gata, a dor da Mila e a dor da minha avó, sabendo que a vida não termina no físico, é o que torna um pouco mais pesado para mim. Saber que eu posso ajudar, mas não sei como. E ver que essas vidas foram perdidas porque alguém negligenciou, alguém tomou atitude é, tarde, seja na parte dos médicos, é o que torna mais pesado saber que isso poderia acontecer. Saber que a minha gata não ia sobreviver, sentir isso e ver, sentir na pele, é o mais pesado. Eu não podia falar nada, porque eu sabia que aquilo ia acontecer. Só não sabia das negligências, né? Mas eu sabia que minha gata não ia sobreviver e eu não queria deixar minha mãe em um estado mais de surto no momento que ela estava. E saber de tudo isso é que torna mais pesado para mim. Não tô falando que minha mãe sofreu menos, que eu sofri mais. Não, a gente sofreu igual. Só que o que é mais pesado é em saber tudo isso e ver acontecendo nos seus olhos e você tá com mãos atadas. Independente se você é médio ou não, ver que uma vida tá correndo risco de vida e você tá lá, não pode fazer nada, e ver negligência atrás de negligência e maus tratos com relação a você é pesado demais. Espero que você que está me assistindo, seja meu inscrito ou não, não passe por isso. E se passar, pelo menos tome providências, principalmente com relação à negligência, porque não vai trazer o animal ou a pessoa de volta, não vai, mas isso serve para outras pessoas não passar o que você passou, o que eu passei. Não vai trazer, infelizmente, né? Porque é a vida. Um dia a gente nasce, outro dia a gente cresce, um dia a gente está fazendo as nossas coisas da vida, e um dia a gente envelhece, fica doente e morre. É a vida, né? Tem gente que morre antes, tem gente que morre nessa idade. A vida não é muito curta no caso, né? Então assim, uma coisa que eu posso falar para vocês é que vivam a vida de vocês, independente se você tem condição de vida boa ou ruim, viva, porque você não sabe se aquele momento você está passando os últimos dias com aqueles que você convive, seja pet, seja seres humanos, porque a gente nunca sabe o amanhã. E para aqueles que acham que é besteira sofrer por animal, né, de estimação, porque eu sei que tem gente que tem esse olhar e fala, mas é só um bicho. Não é só um bicho. Animal de estimação, pelo menos os meus, a gente trata como família. Alguém que não é só mais um animal, mas sim uma pessoa que faz parte da família, um membro da família. Então, assim, não é qualquer pessoa, não é animal, faz parte da família, né? E você perder
um ente querido, um animal, dói. Mas eu acho que o que mais dói é saber que um animal de estimação é aquele amor puro que ele não vai negar para você se você maltrata ou se os outros maltratam ele. Ele sempre vai estar lá, do seu lado, independente se ele está com dor ou não. Que foi o caso da minha gata, da Kimi. Kimi. A Kimi, eu consegui, um dia antes dela morrer, eu consegui brincar com ela pela última vez. E ela tava brincando até ela cair de vez a saúde. E é triste, sabe? E uma coisa que não sei se vocês repararam, para aqueles que assistem o vídeo até o final, ele deixou sempre uma homenagem para Kim e para Mia, né? Que é um gato preto que representa a Kimi, por mais que não tenha cor branca, representa a Kimi, que geralmente fica para esse lado. E a Mia, um gato branco, por mais que ela é tricolor, eu fiz para representar elas. Então, digamos que ambas estão eternizadas, principalmente a Kimi, né? No meu canal. E uma coisa que eu posso falar é que elas apareceram nos meus vídeos, nas minhas lives. Então, eu fico muito contente que eu pude ter a Kimi. Eu fico triste que ela foi embora, eu fico. Queria que ela vivesse mais. Mas, como já era hora dela, não tinha mais o que fazer. É isso que mais dói. Saber que a hora dela chegou e aceitar que ela não vai estar mais aqui. Mas, como eu falei, quem está mais sofrendo é a minha. Porque ela não entende que a Kim foi embora. Para ela, foi embora, mas foi a volta ainda. É tipo o Para Sempre ao Seu Lado, que é do Akitenu, né, do Hachiko, onde ele esperou o dono voltar, mas não voltou porque morreu. Então, pessoal, a conclusão do meu vídeo infelizmente, uma coisa ruim teve que acontecer para que seja avisado. Eu não estou fazendo esse vídeo para ganhar visualização em cima da minha gata ou coisas do tipo, aproveitando essa situação. Inclusive, uma coisa que eu pude perceber, infelizmente, quando eu anunciei a morte da minha gata, teve mais visualização que os meus vídeos, o que me deixou chocado, porque eu vi quantas pessoas preferiram ver um desastre acontecer do que em vídeos normais, né? Mas, enfim, muitos também vieram, mandaram mensagens. Eu agradeço de coração, mas é aquilo, né? Tipo, ver o quanto foi diferente as visualizações quando falei de uma morte que envolvia da minha família por os vídeos que eu faço, né? Mas, enfim, é só uma indignação minha, mas enfim, como eu falei, é indignação, mas eu sou muito grato àqueles que pelo menos vieram e mandaram meus sentimentos, mandaram mensagens de apoio, e enfim, é isso. Não sei como que eu vou finalizar esse vídeo, porque não tô no clima. Eu acabei de pegar as cinzas da minha gata. Tô um pouco triste, porque eu vi a pata dela, né, impressa e tipo um carimbo, né, com a pata dela, e ver que ela tá aqui, mas não é da forma que eu gostaria, né, que ela tivesse. Eu gostaria que ela tivesse viva, né, aqui comigo, com a minha mãe,
a química vai fazer falta. Mas eu sei que em algum momento eu vou encontrar com ela e ficar com ela, né? Até lá, eu vou estar vivendo a minha vida. Não vou fechar a porta para eu não, por causa da Kimi ou da minha, mas sim, se eu puder, continuar dando o amor que eu dei para Kimi para outro animal que precisa. Não é porque a gente perdeu que a gente tem que se amargurar, que a gente tem que fechar a porta para os outros animais chegar na nossa vida. Então, pessoal, se você perder um animal de estimação, seja gato, cachorro, pássaro, peixe, não feche a porta para outros animais, porque tem muito animal por aí que precisa ser amado e cuidado. O mesmo amor que você deu para um, você consegue dar para outro. E o animal novo não vai substituir a Kimi, não vai substituir o animal, seu animal. Mas a chance de você amar e cuidar do mesmo jeito que cuidou no animal anterior é algo que vai fazer parte da sua evolução espiritual e do animal. Porque às vezes o animal tá conectado com a gente e deveria vir com a gente de alguma forma. E quando vem, a gente tem que cuidar deles, não maltratar, não negligenciar, como foi o caso da Kim, com relação aos que dizem e que carregam o diploma de veterinário. Mas é isso. Não vou falar que espero que vocês tenham gostado, porque é um vídeo que eu não queria fazer, mas eu acho necessário. Mas é isso. Espero que eu esteja melhor nos próximos vídeos e que vocês acompanhem, beleza? Então, é isso.